Amities, envelhecer sempre foi inevitável, mas de alguma forma, na sociedade moderna, envelhecer começou a parecer inaceitável. Não oficialmente, claro, ninguém sai por aí dizendo isso em voz alta, mas essa proibição está em todos os lugares, na forma como a gente olha, se comporta, comenta a velhice do outro e até se conserta antes mesmo que alguém diga que alguma coisa está errada. Porque hoje em dia, com milhões de protocolos de juventude eterna, envelhecer está deixando de ser um processo natural do tempo para se tornar uma falha que deve ser corrigida. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Métier Talks, o podcast da Clínica Métier. Para cada ruga, uma solução. Para cada sinal, um procedimento. Para cada mudança, uma intervenção. É botox, preenchimento, bioestimulador, laser, tintura de cabelo. Afinal, tudo pode ser suavizado, corrigido ou reajustado. E, em alguma medida, isso é incrível. A tecnologia evoluiu, os recursos existem, as possibilidades são reais. Mas tem uma coisa silenciosa acontecendo aqui, porque quando tudo pode ser corrigido, o que começa a parecer errado não é o excesso, é não corrigir nada. É o natural. Se a gente analisar figuras públicas como a Madonna e a Meryl Streep, não é só a estética que vai aparecer, é também a expectativa. Uma parece desafiar o tempo, a outra parece aceitá-lo. Mas o mais curioso não é o que elas fazem, mas sim o que a gente faz com isso. Quem a gente admira, quem a gente questiona, quem a gente estranha. Porque provavelmente o incômodo não esteja nelas, mas no olhar que a gente aprendeu a ter. E talvez o ponto mais delicado de tudo isso não sejam os procedimentos que cada uma faz, mas o fato de que, aos poucos, a gente foi desaprendendo a reconhecer uma pessoa que envelhece naturalmente. Quem eram as vovós da nossa infância? Senhoras de 50 anos de idade, cabelos brancos presos em um coque, que passavam seus dias cozinhando para os netinhos ou fazendo tricô sentadas em poltronas extremamente confortáveis. Hoje, você vê mulheres 70 a mais ativas, com a agenda cheia, com amigos, com planos para o futuro. Elas viajam, trabalham, se cuidam, namoram, enfim. Elas vivem suas vidas plenamente. Só que, mesmo com todas essas mudanças, um detalhe ainda parece ter ficado para trás: o nosso olhar. Porque, mesmo diante de uma vida mais ativa, livre, plena, o rosto continua sendo cobrado como antes, sem marcas, sem sobras, sem os sinais do tempo. Como se viver mais não pudesse ser refletido na aparência. E é aqui que começa um descompasso. A vida se expande, mas o rosto esconde. Mesmo quando ele está bonito, mesmo quando ele está harmônico, com intervenções bem feitas, discretas e elegantes, a gente olha e diz: que natural! Só que não. Natural é outra coisa. É o tempo deixar os seus sinais. Acontece que a gente passa a ver como natural o que já foi modificado. Vocês entendem esse paradoxo? Eu tenho uma certa dificuldade. E antes de qualquer coisa, vale dizer que vaidade não é pecado. As pessoas podem fazer o que elas bem entenderem. Cuidar da aparência, querer se sentir bem, se reconhecer no espelho é humano. É reflexo do bem-estar. O problema não começa aí. Ele começa quando o cuidado deixa de ser uma escolha para virar obrigação. Porque hoje em dia não basta estar bem, é preciso parecer jovem. E talvez seja exatamente aqui que a gente começa a olhar errado. Não o rosto como um todo, mas em partes. Os lábios precisam de volume.
O olhar precisa levantar, a pele precisa alisar, a cor precisa uniformizar, a maçã do rosto precisa projetar, os sulcos têm de suavizar. Cada detalhe isoladamente faz sentido, mas quando tudo isso se junta, isso ainda é um rosto? Ou um conjunto de correções? Porque a gente fica tentando reproduzir sinais de juventude sem necessariamente preservar a harmonia do tempo. Sabe aquela boca carnuda que você nunca teve? Bora construir. Aquele olhar de gato ou de raposa? Também. E aquela pele de porcelana firme, dura, sedosa? Põe na lista. E aí surgem os resultados estranhos. Ok, o rosto não parece velho, mas também não parece exatamente jovem. No final, ele só parece editado. E aqui começa a piorar, porque isso não acontece igual para todo mundo. Um homem grisalho, com rugas, com sinais claros do tempo, é visto como interessante, maduro, charmoso. Olha o George Clooney. Agora muda o gênero. Pensa numa mulher, mesma idade, mesmas marcas. O olhar da sociedade muda. De repente, surgem falas estranhas. Ela está bem, para a idade. Ah, até que ela está inteira, vai! Como se o esperado fosse o contrário. Como se o tempo no corpo feminino fosse quase uma perda. Um bilhete só de ida para a decadência. Mas, possivelmente, a pergunta não seja sobre estética, nem sobre procedimentos. Talvez ela seja bem mais profunda. Será que está proibido envelhecer? Ou será que o que está proibido é parecer que envelheceu? Porque envelhecer, todo mundo envelhece. E não dá para tentar tapar o sol com a peneira. Mas assumir isso, aí isso já é outra história. E aqui tem um ponto que quase não é dito. A gente não está só lutando contra o tempo, a gente está lutando contra o que o tempo representa. Perda de espaço, perda de valor, perda de visibilidade. E talvez seja por isso que a estética cresce tanto nesse território, não como vaidade superficial, mas como validação, como tentativa de permanência, de continuar sendo visto, reconhecido, aceito e até relevante. Quando a gente olha para nomes como Steven Spielberg, Caetano Veloso ou Fernanda Montenegro, o que aparece não é a juventude, é a permanência. O Spielberg, com quase 80 anos, continua construindo histórias que movem gerações. Caetano Veloso, aos 83, continua sendo escutado, provocando, influenciando e se posicionando na sociedade como ele fazia nos seus 20 e poucos anos. Fernanda Montenegro, do alto dos seus 96, continua sendo venerada como presença, como história, como voz. E nenhum deles é relevante porque parece jovem, mas porque eles continuam sendo quem sempre foram. E isso não acontece só com os grandes nomes. Essas pessoas também estão ali, no cotidiano. Elas são o senhor que, depois de se aposentar, começou a passear com os cachorros da vizinhança, ou a senhora que cuida das crianças da sua rua para que as mães possam trabalhar. Não tem palco, não tem prêmio, não tem aplauso ou reconhecimento público, mas tem presença, tem utilidade, tem vínculo, tem importância. E provavelmente seja isso que a gente está esquecendo quando se prende no rosto perfeito. Relevância. Nem sempre aparece, mas continua existindo. Então, pode ser que a questão nem seja mais sobre o tempo, mas sim sobre o tipo de valor que a gente associa a ele. O tempo vai passar, com certeza, o corpo vai envelhecer. Algumas limitações vão aparecer. A pele vai mudar, ganhar marcas, perder viço. E tudo bem, a gente pode suavizar, harmonizar, até corrigir. Tudo isso faz parte do seu cuidado. Mas se o conteúdo não acompanha, se a vida não se expande junto, você pode passar
anos tentando impedir que a casca revele aquilo que o tempo já escreveu por dentro. E aí a resposta muda. Ela não é mais sobre estética, é sobre escolha. Porque no fim, não é o tempo que você está tentando mudar, é o olhar que você aceita sustentar. E isso muda tudo. Afinal, existe uma diferença entre se cuidar e tentar apagar os vestígios, entre melhorar o que você vê e esconder o que você viveu. Então, é provável que o ponto mais desconfortável esteja aqui, porque ninguém está tentando realmente voltar no tempo, mas muita gente está tentando desesperadamente esconder esse tempo. Porque no fim, amichers, não é para parecer melhor, é para parecer aceitável. E isso diz mais sobre o olhar que a gente sustenta do que sobre o próprio tempo que passou. Por fim, a pergunta nem é mais se é proibido envelhecer, mas outra, mais profunda. Já que o tempo não volta, nem você, o que ainda precisa ser jovem para que você seja aceito? Um beijo para cada um. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Um espaço de cuidado, escuta e reconexão. Visite o nosso site ou venha nos conhecer. Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcast preferido. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais e não deixem de avaliar nosso podcast nas plataformas de áudio. Engaje com a gente, você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify, isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico por aqui, até o nosso próximo encontro.